A efetivação. A efetivação é o que há de mais parecido com um esporte sangrento que uma universidade de primeira linha possa oferecer. É uma luta extremamente competitiva, exaustiva, estimulante, veloz, bastante brutal e muito masculina. Candidatar-se à efetivação numa faculdade de medicina, onde as responsabilidades clínicas são acrescentadas às responsabilidades normais de pesquisa e ensino, dificulta tudo em alguns níveis de magnitude. Considerando-se todos os aspectos, ser mulher, não ser médica e ser maníaco-depressiva não eram os melhores atributos para entrar na estrada notoriamente difícil da obtenção da efetivação. A efetivação não era apenas uma questão de segurança acadêmica e financeira para mim. Meses depois de começar como professora assistente, eu havia tido meu primeiro episódio de mania psicótica. Os anos que decorreram até eu conseguir a efetivação de 1974 a 1981 compreenderam mais do que as dificuldades normais da competição no mundo extremamente enérgico e agressivo da medicina acadêmica. O mais importante é que eles foram marcados por lutas para me manter sã, para me manter viva e para entrar num entendimento com minha doença. À medida que os anos foram passando, fui me tornando cada vez mais determinada a extrair algo de bom de toda aquela dor, a tentar dar alguma utilidade à minha doença. A efetivação passou a ser um tempo tanto de possibilidade quanto de transformação. Ela também se tornou um símbolo da estabilidade pela qual eu ansiava e o reconhecimento definitivo que eu procurava por ter competido e sobrevivido no mundo normal. Depois que fui designada para o serviço de adultos internados para minhas primeiras responsabilidades clínicas e docentes, logo fiquei inquieta, isso para não falar na dificuldade cada vez maior para manter o rosto impassível enquanto interpretava os resultados de testes psicológicos de pacientes da enfermaria. Procurar dar sentido a testes de Rorschach, o que parecia num bom dia um risco especulativo, com frequência fazia com que eu me sentisse como se estivesse lendo o tarô ou debatendo o alinhamento dos planetas. Não era para isso que eu havia feito meu doutorado, e eu estava começando a entender os versos de Bob Dylan, 20 anos estudando, e eles põem você no turno do dia. Só que eram 23 anos, e eu ainda pegava uma boa quantidade de turnos da noite. Meus interesses intelectuais eram amplos e absurdamente dispersos durante meus primeiros anos como docente. Entre outras coisas, eu estava dando início a um projeto de pesquisa sobre iraces, elefantes e a violência, um resquício da recepção ao ar livre oferecida pelo reitor, redigindo conclusões a partir de estudos com LSD, maconha e narcóticos que eu realizara já na graduação, contemplando um estudo a ser feito com meu irmão, que examinaria o aspecto econômico do comportamento de construção de diques por parte dos castores, conduzindo pesquisas sobre a dor e estudos sobre a síndrome do seio fantasma com meus colegas do departamento de anestesiologia, trabalhando como coautora de um manual sobre psicopatologia para o nível de graduação, atuando como co-investigadora num estudo sobre os efeitos da maconha na náusea e vômitos de pacientes com câncer submetidos à quimioterapia e procurando descobrir uma forma legítima para fazer estudos do comportamento animal no zoológico de Los Angeles. Era atividade demais e difusa em excesso. Meus interesses pessoais acabaram por me forçar a focalizar minha atenção no que eu estava fazendo e por quê. Aos poucos, fui reduzindo meu trabalho ao estudo e tratamento dos transtornos do humor. De modo mais específico, e nada surpreendente, interessei-me particularmente pela doença maníaco-depressiva. Eu sentia uma determinação absoluta e obstinada a influir no modo pelo qual a doença era vista e tratada. Dois dos meus colegas, ambos com muita experiência clínica e de pesquisa com os transtornos do humor, e eu resolvemos instalar uma clínica ambulatorial na UCLA que se especializaria no diagnóstico
e tratamento da depressão e da doença maníaco-depressiva. Recebemos do hospital recursos iniciais suficientes para permitir que contratássemos uma enfermeira e comprássemos armários para arquivos. O diretor médico e eu passamos semanas desenvolvendo formulários para diagnóstico e para pesquisa, e depois elaboramos um programa de ensino que entraria na grade de rodízio ou serviria como treinamento em serviço para os residentes do 3º ano de psiquiatria e para os internos de psicologia no nível de pré-doutorado. Embora houvesse alguma oposição ao fato de eu, não sendo médica, dirigir um ambulatório médico, a maioria da equipe me deu apoio, especialmente o diretor médico do ambulatório, o diretor do departamento de psiquiatria e o chefe da equipe do Instituto de Neuropsiquiatria. Em poucos anos, a Clínica de Transtornos Afetivos da UCLA já se tornara uma grande instituição de ensino e pesquisa. Nós avaliamos e tratamos milhares de pacientes com transtornos do humor. Realizamos grande quantidade de estudos de pesquisa, tanto médica quanto psicológica, e ensinamos os residentes de psiquiatria e os internos de psicologia clínica a diagnosticar e cuidar de pacientes com transtornos do humor. A clínica tornou-se uma opção popular para a formação. Era um rodízio repleto de crises e emergências, movimentado e dado a correrias, em decorrência da natureza e da gravidade das doenças sendo tratadas, mas era também, em geral, um lugar aconchegante e risonho. O diretor médico e eu encorajávamos não só o trabalho árduo e os expedientes prolongados, mas também as atividades festivas depois do expediente. O estresse de cuidar de pacientes suicidas, psicóticos e potencialmente violentos era considerável para todos nós, mas procurávamos respaldar a responsabilidade clínica dos internos e dos residentes com o máximo possível de supervisão. Quando acabava acontecendo a catástrofe relativamente rara, por exemplo, um jovem advogado extremamente brilhante que repeliu todos os esforços para que se internasse e depois cometeu suicídio com um tiro na cabeça, os professores, os residentes e os internos se reuniam em grupos de tamanhos variados, a fim de procurar entender o que havia acontecido e dar apoio não só aos membros arrasados da família, mas também aos indivíduos que haviam assumido a responsabilidade clínica principal. No caso particular do advogado, a residente havia feito tudo o que qualquer um poderia esperar que ela fizesse. Não surpreendeu que ficasse tão abalada com sua morte. Por ironia, geralmente são os médicos mais competentes e conscienciosos os que mais sentem o fracasso e a dor. Dávamos grande ênfase ao uso combinado de medicações e psicoterapia, em vez do uso exclusivo de medicações, e salientávamos a importância da informação sobre as doenças e seus tratamentos aos pacientes e suas famílias. Minha própria experiência como paciente me havia proporcionado uma consciência especial de como a psicoterapia podia ser crucial para extrair algum sentido de toda a dor, de como ela podia manter o paciente vivo por tempo suficiente para ter a oportunidade de ficar bom, e de como podia ajudar o paciente a aprender a comparar o ressentimento por ter de tomar a medicação com as terríveis consequências de não tomá-la. Além do ensino básico de diagnóstico diferencial, de psicofarmacologia e outros aspectos da abordagem clínica dos transtornos do humor, grande parte do ensino, da prática clínica e da pesquisa girava em torno de alguns temas centrais. Por que os pacientes oferecem resistência ou se recusam a tomar o lítio e outros medicamentos? Estados clínicos mais propensos a resultar em suicídio e como controlá-los. O papel da psicoterapia nas consequências a longo prazo da depressão e da doença maníaco-depressiva, e os aspectos positivos da doença que podem vir à tona nos estados maníacos mais brandos: aumento da energia e da consciência perceptiva, maior fluidez e originalidade de pensamento, intensa animação na disposição de ânimo e nas experiências, aumento do desejo sexual,
ampliação da imaginação e extensão da abrangência das aspirações. Procurei estimular nossos médicos a ver que essa era uma doença que podia proporcionar vantagens assim como desvantagens, e que para muitos indivíduos essas experiências emocionantes provocavam forte dependência, e era difícil renunciar a elas. Com o objetivo de dar aos residentes e internos alguma noção das experiências que os pacientes vivenciam quando maníacos e deprimidos, nós os incentivávamos a ler relatos pessoais de pacientes e escritores que haviam sofrido transtornos do humor. Também comecei a dar ao pessoal residente e interno seminários de fim de ano que enfocavam peças musicais de autoria de compositores que haviam sofrido depressões graves ou tido a doença maníaco-depressiva. Essas aulas informais tornaram-se a base para um concerto que um amigo meu, professor de música na UCLA, e eu produzimos em seguida, em 1985, com a Filarmônica de Los Angeles. Num esforço para despertar a consciência do público para a doença mental, especialmente para a doença maníaco-depressiva, propusemos ao diretor executivo da Filarmônica um programa baseado na vida e na música de alguns compositores que sofreram desse distúrbio, entre os quais incluí Robert Schumann, Hector Berlioz e Hugo Wolf. A Filarmônica demonstrou entusiasmo, vontade de cooperar e generosidade na negociação do cachê. Infelizmente, alguns dias depois de eu ter assinado o contrato, a Universidade da Califórnia anunciou que estava começando uma grande campanha de desenvolvimento financeiro e que membros do corpo docente não poderiam mais angariar fundos de doadores particulares. Fiquei com uma conta pessoal de $25.000, o que, como salientou um dos meus amigos, era muito dinheiro em entradas para um concerto. Mesmo assim, o concerto lotou o enorme Royce Hall da UCLA e foi um grande sucesso. Ele também acabou sendo o primeiro de uma série de concertos realizados no país inteiro, entre os quais se incluiu um que fizemos alguns anos depois com a Orquestra Sinfônica Nacional no Centro John F. Kennedy para as Artes de Espetáculo em Washington, D.C. Ele foi também a base para o primeiro de uma série de especiais da televisão pública que produzimos em torno do tema da doença maníaco-depressiva e das artes. Durante a instalação e o funcionamento do ambulatório, tive a felicidade de contar com o apoio do diretor do meu departamento. Ele defendeu minha nomeação para dirigir um ambulatório médico, apesar do fato de eu não ser médica e apesar de saber que eu tinha a doença maníaco-depressiva. Em vez de usar minha doença como motivo para restringir minhas responsabilidades clínicas e de ensino, ele, depois de se certificar de que eu estava recebendo bom atendimento psiquiátrico e de que o diretor médico do ambulatório tinha conhecimento do meu distúrbio, me estimulou a usá-la para tentar desenvolver tratamentos melhores e ajudar a mudar as atitudes públicas. Embora ele nunca mencionasse isso, suponho que meu diretor tenha descoberto minha doença depois do meu primeiro episódio grave de mania psicótica. Meu chefe de enfermaria sem dúvida soube, e imagino que a informação tenha rapidamente alcançado os escalões superiores. Fosse como fosse, meu diretor tratou o assunto como algo de natureza estritamente médica. Ele o mencionou pela primeira vez, aproximando-se de mim numa reunião, com um abraço, e me dizendo que sabia que eu tinha problemas de instabilidade de humor. Lamento, pelo amor de Deus, não deixe de tomar seu lítio. Eventualmente, depois daquela ocasião, ele me perguntava como eu estava e se certificava de que eu ainda estava tomando a medicação. Ele foi franco, solidário e nunca sugeriu por um momento que fosse que eu interrompesse ou restringisse meu trabalho clínico. Eram enormes, porém, minhas preocupações quanto a debater minha doença com outras pessoas. Meu primeiro episódio psicótico ocorreu muito antes de eu receber minha licença do Conselho de Examinadores Médicos da Califórnia. Durante o período entre o início do tratamento com o lítio
e o resultado positivo nos exames orais e escritos do conselho, observei que a muitos estudantes de medicina, internos de psicologia clínica e residentes, era negada a permissão de continuar seus estudos em decorrência de doenças psiquiátricas. Hoje em dia, isso ocorre com frequência muito menor. Na realidade, a maioria dos cursos de pós-graduação e escolas de medicina estimula alunos que adoecem a procurar tratamento e, se possível, voltar ao trabalho clínico. Já meus primeiros anos no corpo docente da UCLA foram atormentados por medos de que meu problema fosse descoberto, de que eu fosse denunciada a um tipo ou outro de hospital ou conselho e que exigissem minha renúncia ao ensino e à prática clínica. Sob muitos aspectos, era uma existência sujeita a altas pressões, mas no geral eu a adorava. A medicina acadêmica proporciona um estilo de vida interessante e variado, muitas viagens, e a maioria dos nossos colegas tem vivacidade, energia e geralmente se dá bem com os estresses de ter de combinar a prática clínica com o ensino e a publicação de trabalhos. Esses estresses eram agravados pelas flutuações de humor que eu continuava a ter, embora atenuadas, enquanto tomava o lítio. Passaram-se alguns anos até que elas fossem realmente controladas. Para mim, quando eu estava bem, havia uma oportunidade ilimitada para escrever, pensar, atender pacientes e ensinar. Quando eu estava doente, tudo era simplesmente avassalador. Por dias e semanas a fio, eu costumava pôr na minha porta um aviso para não ser perturbada. Ficava olhando esquecida pela janela, dormia, pensava em suicídio ou observava meu porquinho da Índia, lembrança de uma das minhas compras maníacas, em furiosa correria na sua gaiola. Durante esses períodos, eu não conseguia imaginar que escreveria mais um trabalho e era incapaz de compreender qualquer dos artigos especializados que tentava ler. A supervisão e o ensino eram torturas. No entanto, era uma existência cíclica. Quando eu estava deprimida, nada me ocorria e eu nada produzia. Quando maníaca ou em mania branda, eu redigia um trabalho num dia, as ideias fluíam, eu projetava novos estudos, punha em dia minha correspondência e as fichas dos meus pacientes e ia derrubando aos poucos os monturos irracionais de papelada burocrática que definiam a função de diretora do ambulatório. Como em todos os outros aspectos da vida, o lado sombrio geralmente era compensado pelo grandioso. O grandioso, por sua vez, voltava a ser anulado pelo sombrio. Era uma vida intensa, porém cheia de voltas, maravilhosa, medonha, terrível, indescritivelmente difícil, gloriosa e inesperadamente fácil, complicada, divertidíssima e um pesadelo sem saída. Meus amigos, felizmente, ou eram um pouco amalucados também, ou tinham uma tolerância notável com o caos que formava o núcleo básico da minha existência emocional. Passei muito tempo com eles durante aqueles anos em que fui professora assistente. Também viajei com frequência, a trabalho e por prazer, e joguei squash com internos, amigos e colegas. O esporte, no entanto, só me divertia até certo ponto, porque o lítio prejudicava minha coordenação. Isso não se aplicava apenas ao squash, mas especialmente à equitação. Eu acabei tendo de parar de montar durante alguns anos, depois de ter caído pela enésima vez enquanto saltava. Agora posso examinar o passado e pensar que talvez não tenha sido assim tão ruim, mas na realidade, a cada vez que eu precisava renunciar a um esporte, eu tinha de renunciar não só à diversão daquele esporte, mas também àquela parte de mim mesma que eu havia conhecido como atleta. A doença maníaco-depressiva força a pessoa a lidar com muitos aspectos do envelhecimento, com seu enfraquecimento físico e mental, muitas décadas antes da própria idade. A vida na faixa de alta velocidade, o arrojo e a disputa pela efetivação e pelo reconhecimento por parte dos colegas continuavam num ritmo frenético. Quando eu estava maníaca, o ritmo parecia lento. Quando estava normal,
o frenético era aceitável. Quando estava deprimida, o ritmo era impossível. Além do meu psiquiatra, não havia mais ninguém com quem eu pudesse conversar sobre a real amplitude das dificuldades que eu estava enfrentando. Ou talvez houvesse, mas nunca me ocorreu a ideia de tentar. Praticamente não havia mais nenhuma mulher na divisão de psiquiatria de adultos. As mulheres que pertenciam ao departamento estavam todas amontoadas na psiquiatria infantil. Elas não representavam nenhuma proteção contra as raposas sorrateiras e, além do mais, já tinham sua cota de raposas no seu próprio setor. Embora a maioria dos meus colegas do sexo masculino fosse imparcial e muitos fossem de uma solidariedade excepcional, havia alguns homens cujas opiniões sobre as mulheres eram de um tipo que se precisava ver para crer. O Ostra era um deles, uma experiência desse tipo. Tendo recebido esse nome por ser em essência liso e escorregadio, o Ostra era um professor mais antigo. Tinha ares de superioridade condescendente, era presunçoso e, como seria de esperar, tinha toda a complexidade intelectual e emocional de um pequeno molusco. Via as mulheres em termos do corpo, não da cabeça, e sempre pareceu irritá-lo o fato de a maioria das mulheres ter os dois. Também considerava que as mulheres que acabavam extraviadas no campo da medicina acadêmica tinham algum defeito básico e, como eu tinha uma aversão especial a demonstrações de deferência, parecia que eu o irritava excepcionalmente. Nós participamos juntos da comissão de nomeações e promoções do departamento, na qual eu era a única mulher entre 18 membros. Nas ocasiões em que ele de fato comparecia às reuniões, o Ostra era célebre por ganhar o máximo pelo mínimo de tempo passado no hospital. Eu costumava me sentar bem à sua frente à mesa e observar suas vãs tentativas para ser infalivelmente educado. Sempre tive a sensação de que ele me considerava uma espécie de mutante, mas, como não era de todo horrorosa, eu ainda poderia ser salva por um bom casamento. Eu, por mim, costumava parabenizá-lo aleatoriamente pelos seus esforços no sentido de contratar mais mulheres para o departamento. Sua carência de massa cinzenta estava à altura da sua falta de espirituosidade, e como de fato ele nunca havia feito absolutamente nenhum esforço nesse sentido, ele lançava um olhar de suspeita na minha direção e depois dava um sorriso desconcertado, irritado. Ele teria sido um pateta simpático se não detivesse poder real no departamento e não explicitasse sua opinião sobre as mulheres a cada passo que dava. Suas insinuações de ordem sexual eram profundamente ofensivas, e seu nível de condescendência, quando falava comigo ou com mulheres residentes e internas, era de enfurecer. Ele era uma caricatura de si mesmo, sob muitos aspectos, mas ficava claro que ser mulher e trabalhar sob sua orientação significava começar uma corrida de 100 metros com 10 segundos de atraso. Felizmente, o processo de efetivação dispõe de muitos critérios e mecanismos, e pelo menos nas duas universidades que conheço melhor, a da Califórnia e a Johns Hopkins, o sistema parece ser extraordinariamente justo. Entidades como Ostra, no entanto, não facilitavam as coisas. Afinal, depois de muito esforço durante o qual me senti como um roedor no labirinto da efetivação, recebi minha carta do conselho da universidade com a notificação de que eu havia sido promovida para o próximo conjunto de labirintos acadêmicos, o modelo da persistência, o terreno infernal em que se situam os professores adjuntos. Passei semanas comemorando. Uma das minhas melhores amigas ofereceu um lindo jantar para umas 30 pessoas numa perfeita noite da Califórnia. Os patamares no seu jardim estavam cheios de flores e velas. Não poderia ter sido mais bonito. Minha família forneceu o champanhe, além do seu presente para mim, de taças de baccarrá para servi-lo, e eu adorei a festa. Mais do que qualquer outra pessoa, minha família e meus amigos sabiam que a festa pela efetivação era tanto uma comemoração pelos anos de luta contra a doença mental grave,
quanto uma comemoração do importante rito de passagem na vida acadêmica. Eu, porém, só me imbuí realmente da ideia da efetivação quando um dos meus colegas, membro do Bohemian Club exclusivamente masculino, veio à minha casa trazendo vinho do seu clube. Parabéns, professora, disse ele, entregando-me a garrafa. Seja bem-vinda a um clube só de homens.